O que é microserviço? Eu sou Paulo Silveira. Eu sou o Maurício Linhares. E no meu tempo, essa história envolvia grandes serviços, que eram os tais dos SOAP, WSDL e os Web Services. Aí, pelo que eu estou entendendo, alguém gourmetizou, trocaram um pouquinho como que conversa, diminuíram o tamanho. Pronto, deu certo? Porque antes não estava dando certo. Só faltava isso. Resolvemos todos os problemas, era tudo uma questão de nomenclatura. Exato. Depois que mudou a nomenclatura, tudo funcionou, agora todos os desenvolvedores são felizes e a gente não precisa mais se preocupar com serviços, né? Tudo agora é microserviço, cada coisa que você vai fazer, cada chamada vira o seu próprio microserviço e resolvemos todos os problemas da humanidade. Não temos mais bugs, não temos mais dificuldades na hora de desenvolver software. Só que não é assim que acontece. A grande questão de microserviços é que o que aconteceu durante os últimos anos é que, principalmente em aplicativos de nuvem, a gente tem sempre muitas funcionalidades, tem muitas coisas que precisam acontecer, as empresas crescem muito rápido e as equipes crescem muito rápido. Então, na maior parte das vezes, a criação dos microserviços não é uma questão de eu preciso diminuir a minha aplicação porque a minha aplicação é muito grande, mas eu preciso distribuir a minha aplicação em pedaços menores porque é impossível ter 100 pessoas trabalhando dentro do mesmo repositório lá e alterando o código o tempo todo e fazendo implantações o tempo todo. Então, microserviços, apesar de eles serem uma decisão de engenharia, né, de você quebrar uma aplicação ou, em vez de colocar tudo dentro de uma aplicação só, desenvolver várias aplicações menores, cada uma implementando alguma coisa, um pedaço da sua aplicação, é também uma questão organizacional, porque quando você quebra e desenvolve essas coisas em pedaços menores, é mais fácil você organizar uma equipe, né, em cima desse tipo de coisa. Um dos grandes exemplos que a gente tem desse tipo de solução é a Amazon, né, que o Jeff Bezos fala que nenhuma reunião deve ser grande o suficiente para que 2 caixas de pizza não sejam capazes de alimentar todas as pessoas. E a mesma ideia vai também para equipes. Você nunca deve ter uma equipe que é tão grande que não dá para alimentar todos eles com 2 caixas de pizza. Então, a gente tem a decisão de engenharia de dividir aquela aplicação grande em pedaços menores, porque fica mais fácil de você fazer implantação, fica mais fácil de você rodar aquele serviço de integração contínua, demora menos para você rodar o teste, porque imagina, você tem aquela aplicação que tem 50 pessoas trabalhando, faz 3 anos, você vai rodar os testes, demora o quê? Demora 1h30 para rodar todos os testes? Ninguém quer ficar 1h30 esperando todos os testes executarem, né, minha gente? Então, tudo isso são coisas que levam a gente para essa ideia de microserviços, que é, em vez de a gente ter uma grande aplicação, onde todo o trabalho acontece dentro dessa grande aplicação, a gente quebra essa aplicação em aplicações menores, desenvolve funcionalidades menores e elas viram unidades independentes que são chamadas para executar algum pedaço da funcionalidade toda, né? Que é o que você usa na hora que você está acessando um serviço na internet. Como que fica essa estrutura internamente? Quando a gente quebra nesses diversos serviços, ou cada microserviço é completamente independente do outro, porque tem depois a camada de dados. Eles conversam com o mesmo banco de dados, ou tem essa história de que o ideal era que eles fossem completamente separados, porque se quebra um, se um não funciona, o outro não tem nada a ver com a história e cada um tem sua base de dados. É muito difícil de você conseguir desenvolver microserviços que são completamente isolados de todos os outros microserviços. O que acontece é que você tem alguns microserviços que são isolados, têm os seus próprios bancos de dados, e você tem microserviços que reúnem coisas diferentes, né? Que reúnem outros microserviços e trazem informação completa para o usuário final. Então, a gente vai ter as duas coisas, mas todos os microserviços compartilhando o mesmo banco de dados não é microserviços. É micromonolitos, né? O que você está fazendo, na verdade, nisso aí. O ideal é que cada microserviço, se ele precisa de armazenamento, ele tenha o seu próprio banco de dados ou tenha algum serviço que ele pode chamar para gravar os dados que ele está utilizando. Então, o que a gente quer é que essas funcionalidades sejam independentes e, como você falou, na hora que uma delas quebra, ela quebre de forma isolada. Um dos exemplos interessantes que a gente tem no dia a dia é que todo mundo já deve ter visto, em algum momento, na hora que você está carregando o Gmail, o avisozinho que, contatos do Gmail não estão funcionando, né? E isso não impede que você use o Gmail. Só a parte de contatos do Gmail, lá, aquele pedacinho, o microserviço de contatos do Gmail não está funcionando.
funcionando. Mas a parte de ler e-mail, a parte de enviar e-mail, a parte de você fazer as operações na sua inbox, elas continuam funcionando. Então, o que a gente quer na hora que a gente está trabalhando com microserviços é exatamente esse tipo de ambiente. Quando um serviço, ele para de funcionar sozinho e o resto da aplicação, o resto do ambiente, tem que continuar funcionando mesmo sem aquele microserviço. Quando um pedaço da sua aplicação quebre, toda a funcionalidade pare de existir para os usuários. Principalmente quando você está trabalhando com serviços de nuvem, é que você continue sendo capaz de executar as coisas mesmo em ambientes onde você está com algum tipo de degradação, quando tem alguma funcionalidade que não está funcionando corretamente. E quando a gente fala, no geral, do microserviço, a gente está falando de um sisteminha que seja numa linguagem que for que geralmente manda um request e response para outros serviços, microserviços, e normalmente uma comunicação em JSON. Essa é a carinha? Qual que é a carinha de um microserviço? Então, existem várias carinhas para microserviços. Inclusive, hoje é muito comum que você tenha microserviços que eles não se comunicam diretamente entre si. Eles falam através de serviços de mensageria, né? Então, você publica uma mensagem em algum lugar dizendo que alguma coisa aconteceu e vai ter um serviço que vai ler essa mensagem e vai fazer uma operação. Então, imagina que você tem um serviço, por exemplo, que é o serviço que precisa fazer a coleta dos produtos de alguém que fez uma compra. Então, em vez do seu serviço, ele diretamente, você tem um serviço de carrinho que faz o fechamento do carrinho, né? Em vez desse serviço de carrinho, chamar um serviço de back-office, né? Que avisa o serviço do back-office, olha, coleta os produtos para mandar o pedido, o que acontece é que o quê? Ele manda uma mensagem para um lugar centralizado, né? Um distribuidor de mensagens, e tem alguém do outro lado que vai fazer a leitura dessa mensagem e vai ver, olha, a gente tem esse pedido, tá fechado, vamos juntar os produtos aqui. Tem várias decisões que podem acontecer, até mesmo sem que os serviços tenham que se comunicar diretamente. E tem o mais comum, que é exatamente esse caso que você está falando, que é um serviço que ele se comunica com outro. Muitas vezes a gente vai usar HTTP com JSON. Hoje tem muita gente que usa gRPC, que é um protocolo que foi desenvolvido pelo Google, que está se transformando numa coisa muito importante dentro do mercado, principalmente para comunicação interna, né? Não é uma comunicação que a gente vê, não é eu usando o meu navegador chamando uma aplicação, mas é os microserviços internamente, todos eles se comunicando. É outra forma também deles se comunicarem. Com foco bastante em performance. Muito mais em performance, em você ter a definição. Um dos grandes problemas da gente trabalhar com JSON é que não existe, pelo menos por padrão, uma definição do esquema, né? Como é que o arquivo deve parecer. Então você vai ter que usar alguma outra biblioteca para fazer essa definição. Quando você usa um formato como o gRPC, o que acontece é que lá ele já define como é que o formato é, e se você manda uma mensagem que não está no formato correto, a própria biblioteca já nega e diz, olha, não dá pra gente mandar essa mensagem. Mas ela também é mais inteligente do que os antigos WSDL. Tem como se falar, olha, pode vir isso, mas se vier a mais, se não, se vier a mais, tá tudo bem, ele não vai morrer porque ele viu um campo a mais. Existem vários formatos, o Facebook desenvolveu um também que é bem conhecido, que é o Thrift, mas a gente não vê mais as pessoas falando do mesmo jeito do Thrift como se fala do gRPC hoje. Hoje se fala bem mais do gRPC e talvez termine sendo o formato final que a gente vai ver para internamente em microserviços para comunicação. E eu fiquei curioso com essa parte que você explicou de um cara ali no meio, onde você joga uma mensagem e você nem sabe quem é que vai consumi-la. Me lembrou os filmes de antigamente que a gente chamava esse cara de orquestrador, de service bus. É a mesma coisa? Ou qual que é o nome desse cara hoje em dia? É a mesma coisa, mas a gente não pode mais chamar de service bus. Por quê? É crime, virou crime? Virou crime. Quando você fala service bus, o cara já pensa logo você naquelas... É das antigas. É, você é velho, né? É a mesma coisa de dizer que o que a gente tá fazendo é web services, né? Que é? No fim das contas é web services, mas a gente não pode dizer. Tem que dizer que são microserviços. Mas é basicamente um service bus. Um dos grandes exemplos que a gente tem disso aí é o Apache Kafka. Talvez o mais conhecido que a gente tem na atualidade desse tipo de serviço, mas ele funciona exatamente como service bus. Você tem produtores de um lado que publicam mensagens em tópicos, né? Eles publicam mensagens em algum lugar e você tem consumidores do outro lado que estão lendo esses tópicos, estão consumindo as mensagens que eles querem e fazem uma operação em cima dessas mensagens. A vantagem de você trabalhar em um sistema desses, né? De você trabalhar com um sistema de mensageria em vez de um sistema direto entre um web service e outro, é que você não precisa se preocupar se o web service lá do outro lado ele realmente está rodando ou não. Então você publica a mensagem, quem tiver interessado nessa mensagem vai consumir. Se o serviço não está rodando exatamente no momento que a sua mensagem foi publicada, não é um problema, porque ele vai poder voltar e reler as mensagens que ele perdeu e ele vai poder fazer a execução. Então, na maior parte das vezes, os sistemas vão funcionar desse jeito. Essa parte de pagamento é um dos melhores exemplos que a gente tem, porque principalmente em sites grandes, o que acontece quando você faz o fechamento de uma compra é que ele simplesmente mostra para você uma tela dizendo que seu pedido foi feito. Se der algum problema no seu cartão, o que é que acontece? Você recebe uma mensagem depois, normalmente uma mensagem por e-mail,
e-mail ou até no site dizendo, olha, não conseguimos efetuar o seu pagamento. Por quê? Essa parte de pagamento, ela não acontece na hora que você faz a submissão do formulário, que você fecha o seu carrinho e aperta o botão. Eles vão executar isso lá em background, né, por debaixo dos panos, né, por trás, porque ele não quer travar a sua tela. Ele vai mandar uma mensagem, alguma ferramenta vai pegar essa mensagem, vai tentar fazer a cobrança no seu cartão, provavelmente vai tentar algumas vezes, eles não tentam uma única vez, porque pode acontecer um erro na hora que você está chamando a operadora de cartão, na hora que ele está validando os dados, alguma coisa aconteceu, então ele tenta algumas vezes, não conseguiu, ele manda uma mensagem para você dizendo, olha, não consegui fazer a cobrança aqui no seu cartão e você vai precisar entrar no site para terminar o fechamento do pedido. Isso faz com que seja muito mais confiável e que você consiga dar o feedback do cliente sem fazer aquela coisa terrível que alguns sites fazem. Na hora que você manda fechar o carrinho e fazer o pagamento, ele coloca você numa tela e nessa tela tem dizendo uma das frases mais, assim, incríveis da internet. É, não aperte o botão voltar. Ou não aperte 2 vezes para comprar. Não aperte 2 vezes para comprar, que é outra frase terrível que a gente não deveria ver em sites em 2019. Por quê? Esse site, ele tá fazendo a chamada direta, então ele deixa você esperando lá para fazer a chamada. Se você apertar de novo, ele realmente vai cobrar do seu cartão outra vez, que é uma coisa absurda, né? Então, quando a gente tá trabalhando nesses ambientes de mensageria e microserviços, no geral o que você vai ver são as duas coisas juntas. Às vezes você precisa mostrar a informação para o usuário na hora, você precisa chamar vários microserviços para trazer toda essa informação para o usuário, e às vezes você pode executar uma operação lá em background, né? Mandar uma mensagem e esperar alguém fazer essa operação, que termina sendo melhor para você como sistema, porque você não quebra se a sua dependência lá do outro lado está quebrada, e também para o usuário, porque ele não precisa ficar olhando para uma tela dizendo que não é para apertar o Enter 2 vezes ou não pode fazer voltar no navegador. E por último, será que se eu tenho um monolito, um sistemão grande com um único banco de dados, ou alguns sistemões grandes, porque normalmente hoje em dia ninguém mais nem consegue ter monolito, sabe? Até difícil. São vários monolitos. São vários monolitos. Nunca dá para ter um monolitão. Lá na Lura a gente tem esse caso, né? Nem é mais um, são vários, não são serviços, são grandes sistemas, tem um outro menor. Preciso migrar para microserviço? Quando eu preciso migrar para microserviço? Então, você precisa migrar para microserviços quando você sentir a dor de não conseguir mais executar em cima desses monolitos. Não é uma coisa que você pode definir pelo tamanho, pela quantidade de código, pelas coisas que estão acontecendo. Eu acho que a grande pergunta que você deve fazer é o custo de você continuar executando dentro desse monolito, o tempo que você está tendo, o tempo que está demorando para você colocar as coisas no ar, desenvolver novas funcionalidades e seguir, isso está atrapalhando você? Vai ser mais barato você quebrar essas funcionalidades ou desenvolver coisas novas em novas aplicações, em novos microserviços agora? Então a grande pergunta tem que ser sempre essa, né? É a pergunta de vale a pena, vai custar menos, né? Vai ser mais barato a gente trabalhar com microserviços agora, ou eu quero trabalhar com microserviços somente porque a gente está vendo todo mundo falar que está trabalhando com microserviços. Então a grande questão é essa, você vê se existe uma vantagem para você, né? Para sua equipe. Também tem essa questão, se você está com uma equipe muito grande, você tem muita gente trabalhando dentro do sistema, talvez realmente já seja a hora de você começar a pensar. E é uma coisa que a gente precisa considerar também, é que você não precisa necessariamente começar a migrar o monolito. Uma das formas mais fáceis de você começar a trabalhar com microserviços é, na hora de desenvolver uma nova funcionalidade, em vez de jogar ela lá dentro desses monolitos que você já tem, você já joga ela em um outro serviço separado para fazer esse tipo de trabalho. Você não precisa fazer migração. Muitas vezes o monolito vai continuar vivendo lá, e essa ideia, às vezes eu vejo o pessoal falando, a gente vai quebrar agora o monolito todo em vários serviços. Isso nunca vai acontecer, você nunca vai entregar esse projeto. O ideal é que a gente faça essas coisas sempre em passos curtos, uma funcionalidade, um pedacinho de cada vez, para que você consiga ver o valor o mais rápido possível e para você entenda também quais são as diferenças de você trabalhar em um ambiente com microserviços, com várias aplicações separadas, que é bem diferente da gente trabalhar em um ambiente com um monolito. Porque imagina que hoje você tem o seu monolito, você provavelmente já tem alguma coisa que coleta os seus logs, coleta todos os erros, trabalha com todas as métricas que você já tem. Então, você vai ter que desenvolver tudo isso para cada um dos microserviços que você tá desenvolvendo. Então, não é simplesmente você, eu quero fazer uma nova aplicação e eu já tenho tudo de graça. Você não tem tudo de graça. Todas essas coisas que você tem hoje, que foi desenvolvida durante todos esses anos para o monolito, elas precisam existir também para os microserviços que você tá desenvolvendo. Porque se você não desenvolve, o que vai acontecer é que você vai botar um microserviço em produção, não controla erro, não tem métrica, não tem log, ele para de funcionar, você vai olhar, e agora? O que é que está acontecendo aqui? Não sei o que é que está acontecendo com a minha aplicação. Então, você tem que lembrar que toda essa estrutura que existe hoje e está rodando no monolito também vai precisar existir para o microserviço. Então, vai valer a pena você fazer essa migração? Aí, você tem que colocar aí essas coisas na balança e decidir se vale a pena você fazer esse trabalho ou não. E
E a gente tem, acho que uns 3 podcasts que o foco é bastante em microserviços. Um antigo lá do hipsters.tech com o Felipe Calçado. Tem um recente, o episódio 150 do Nubank, que cai muito nesse assunto, Kafka e essas outras coisas que eu não entendo. E tem um especial do Hipsters on the Road que o Alberto gravou com o Gabriel e o outro pessoal lá da Kaelon sobre microserviços, muito legal. Deixe seu comentário se você está passando por essa migração ou se arrepende dessa migração. E se você está preparado para quebrar seu monolito em microserviços, vem estudar nos nossos novos cursos de microserviços, tem com .NET, saíram muito recente agora na Alura. Então aproveita o desconto de 10% em alura.com.br/promoção/hipsterstube. O pessoal acha que é só fazer um assim e migrar tudo. Estala o dedo e acabou, né? E acabou os monolitos.